Em função da natureza não democrática da sociedade russa, eu tenho um pouco a impressão de que, como o Vladimir Putin centralizou o sistema político a um ponto que detratores, pessoas que questionam, não chegam perto do presidente. Você quer a sua fonte de poder na sociedade russa é a sua proximidade ao presidente. Isso é assim quase também em sociedades democráticas, né? Tem essa brincadeira que quando o Clinton, por exemplo, que tocava saxofone, né? Então se você também tocava, isso era um bônus, assim, era legal. Mas assim, o seu poder, a sua proximidade ao presidente ou a proximidade de pessoas que estão próximas ao presidente. E na Rússia isso é muito mais do que em qualquer sociedade democrática. Então, como você chega perto do presidente? Certamente não questionando ele. Então, com os anos, e o Putin está no poder há mais de 2 décadas, é muito difícil alguém topar ter uma conversa aberta com o presidente da Rússia e dizer, cara, eu acho que cuidado com isso aqui, aqui você está errando feio. Então, isso a gente tende a subestimar, mas mesmo assim, eu fiz como parte do nosso... A gente tem um programa de história oral na FGV que a gente entrevista ex-presidentes latino-americanos. A vasta maioria... presidentes democráticos, chanceleres, ministros, e que todo mundo fala que a maior dificuldade de um líder é não perder a conexão com a realidade. Exato. Porque como você tem muito poder, mesmo sendo democraticamente eleito, tem todo monte mundo de puxar saco do seu lado que vai balançar a cabeça. Que quer se dar bem. Você tem muito poder. Você faz assim... Isso, Putin, você mandou bem, hein? É isso aí mesmo. Então, é muito difícil. Então, assim, eu acho que realmente, você ficou mal assessorado, havia uma expectativa real de que seria rápido. Seria rápido, em parte porque o debate democrático, o debate na sociedade russa já não é tão vibrante assim, porque as principais lideranças da oposição estão todos presos. Então, para um líder que está há 20 anos num negócio bem desse... obscuras de gente envenenada. Que caiu da escada, se jogou da janela. Então, muito estranho. Então, eu acho que isso realmente é uma questão importante. Porque eu não estou falando nada, entendeu? Só estou falando que talvez... Inclusive, se quiser vir aqui ao podcast, está aberto aqui. Então, isso, além de não compreender o que acontece internamente... dificulta compreender como países democráticos funcionam. E o Zelensky, claro, muita gente... Eu lembro que quando começou a invasão, eu falei com vários analistas europeus, todo mundo falava assim, daqui uma semana os russos chegam na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Não tem... Só que em países democráticos o Zelensky conseguiu adotar uma narrativa que mobilizasse a população ucraniana, e acabou fortalecendo, consolidando essa sensação de nacionalista ucraniana mesmo, né? Um país sob ataque se ou desintegra rapidamente ou passa por um processo de união total. E foi isso que aconteceu na Ucrânia. Então, eu acho que isso acaba isolando... Esse processo acabou isolando o Putin ao ponto que... o que aconteceu na semana passada, no final de semana passado, também mostra que de repente foi um aliado do cara, o ex-chefe de cozinha. Eu queria entender isso. Então, assim, eu acho que isso é um aspecto fundamental. O cara tá realmente mais isolado e isso também o torna um pouco menos previsível, porque a gente não sabe literalmente o que tipo de informação ele tem acesso. E eu tenho só para complementar, a gente conversa do Prigozhin, o que ele também fez para conseguir se manter no poder? Ele sempre jogou os seus mais próximos aliados um contra o outro para se manter no poder. Exato. E nunca deixou ninguém ter poder demais. Ele não é o primeiro russo a fazer isso, né? Stalin já fez isso. É sempre. Na história russa isso é normal. Então, isso acaba cada vez mais tirando ele de contato dessa realidade. E aí, imaginar que todo esse círculo em volta dele pensa de forma igual? Não. Tem as brigas internas, tem aqueles que querem levar mais. A briga por dinheiro é muito grande. E por fim,
Porque para o Putin o que foi mais importante é realmente o Estado, o governo, retomar o controle do país. Porque no fim da União Soviética, anos 90, com Boris Yeltsin no poder, foram começando a surgir esses oligarcas com um poder, né, financeiro muito grande, que se sobrepuseram ao governo, mandavam mais no país do que o próprio governo. Mandar significava o quê? Eles decidiam muitas coisas? Sim. Davam as cartas mesmo? Sim, econômica e politicamente. A gente não pode esquecer, ele, um oficial da KGB. KGB era a polícia política que tinha como principal objetivo manter o partido no poder. Então ele sempre pensou o quê? Estado, governo, Estado no comando, tem que proteger. Quando a realidade dos anos 90 para ele era tudo que ele, o oposto do que ele, né, foi ensinado. Tanto que quando ele chega ao poder, ele vai aos poucos quebrando, prendendo alguns desses oligarcas que não se submeteram a eles. E aí renacionalizando e reestatizando as empresas. Então, esses oligarcas que sobreviveram a isso, entenderam qual era a dinâmica, o que querem? Ok, ele está no poder, eu continuo ganhando minha fortuna aqui, continuo indo para a Europa, tenho minhas mansões, meus super iates, viajo o mundo inteiro. Por quê? Porque ele me beneficia disso. Muito dinheiro. A gente está falando desses oligarcas, são os bilionários que têm time de futebol na Europa, na Inglaterra e tal. Só que eles brigam entre eles também, porque ser humano é ser humano, claro, né? A ganância. Mais dinheiro e mais poder. Quanto mais dinheiro e poder sempre leva a isso. E aí a minha desconfiança, que está muito nebulosa ainda, é que o que a gente viu fim de semana passado foi uma briga dessas. Antes de a gente falar dessa briga, a gente pode afirmar que se matam o Putin ou se dão um golpe e tiram ele do poder, acaba a guerra, ou uma coisa não está relacionada com a outra? A guerra independe do Putin. Existe um grupo que quer que ela continue e quer anexar a Ucrânia? Difícil dizer. Tem muitas variáveis. Tem muita gente que pensa como ele, que quer reanexar a Ucrânia, no mínimo, pelo menos essa parte que eles já invadiram ficar. Só que tem, e esse é o medo, inclusive medo dos governos ocidentais, em especial americano, é que simplesmente o exército russo deixe de funcionar como exército e aí a debandada geral. Aí você tem perder o controle das forças, eles começarem a recuar e os ucranianos retomarem o território. Se ficar só na retomar o território. Então, o que poderia acontecer é difícil. Tanto que se falou de uma possível guerra civil, porque começa uma briga. Quem vai ser o próximo? Exato. Quem vai ser? Ele não tem.